Fala, meus queridos, muito bom dia, como vocês estão? Hoje, dia 27 de janeiro, e nós falamos aqui 9h50 da manhã e bora falar de gráfico, que eu sei que é o que vocês gostam, né? Bom, cara, Bitcoin mortinho da Silva Sauro por enquanto, né? A gente até comentou no vídeo que saiu sábado, né? Essa venda aqui que tá rolando, ainda está rolando. O alvo final desse diário é tentar perder essas mínimas. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu já sei que essa venda está pagando cerca de. Cadê? Essa venda tá pagando cerca de 11 vezes o risco, dependendo de onde você entrou, né? Então, que vendaça, que vendaça. E o alvo final realmente é perder aqui, porque aqui a gente considerou o RSI do diário acima de 70, né? Tocou 70, podendo ser um possível topo de mensal. Com topo de mensal, a gente vai estar realmente olhando isso aqui, né? Todo esse cenário. Então, de fato, a gente vai estar chegando muito próximo dessa região. Essa região é o que a gente chama de key level do mensal. É o cara que saiu comprando e montando posição aqui, ele fez todo esse movimento. E ele não pode deixar essa região perder, porque se ele perder isso aqui, ele corre o risco de ser liquidado e perder todo aquele esforço que ele teve inicialmente. Então ele vai tentar defender essa região com unhas e dentes. Até agora nós estamos vendo aqui uma briga do semanal. Só que quando chegar naquela região, o cara que tá dormindo lá do mensal, que tá no sétimo, 10º sono dele, alguém vai bater na porta dele e vai falar assim: opa, acorda, tá na hora de trabalhar, meu amigo. E aí ele vai acordar aqui finalmente. Então, esse seria, de fato, o melhor cenário para todos nós, porque todos nós queremos acumular o máximo de Bitcoin no menor preço possível. Então, a gente estaria olhando, de fato, para todo esse movimento aqui com uma queda, uma base, a manipulação da base perfeita para fazer uma nova queda e pá, cair aqui na boca do leão. Seria bem interessante que isso acontecesse. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Mas vamos ficar aí de olho em todas as movimentações. Fato é, toda e qualquer compra do Bitcoin está muito, muito fraca. É impossível fazer? Não, de forma alguma. Mas eu estou tentando priorizar muito mais quando eu tomo risco para estar a favor de todos os players, né? Afinal, o cara do mensal ainda não acordou e o semanal tá perdendo aí essa batalha. De fato, ele chegou numa região importante, mas ele deixou ainda uma liquidez aqui em cima, fazendo com que o preço possa fazer ainda dessa forma, ó. Pá, 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 pá. Ele liquida isso aqui, fica ainda dentro do nosso POI para dar uma venda e voltar para cá. Então, essa região aqui me interessa, vamos avaliar dentro desse canal. Então, eu preciso que liquide também esse topo duplo. Eu vou até deixar marcado aqui para os amigos. Então, é isso. Essa primeira região aqui de 88.884 até 90.036. Próxima região de venda que a gente tem aqui está em 91.820 até 92.830, depois temos aqui 94.250 até 95.520. Se ele ultrapassar aqui, aí ele rasga, mata o cara que se posicionou no diário, e aí ele vem para 99.570, que é a melhor região de venda de todo esse ponto, mas que eu acho mais difícil, tá? Não é impossível, porque eu falo difícil, porque aí ele vai estar fazendo o spring duplo, né? Isso aqui é o primeiro spring. Se ele estopar isso aqui, spring dupla é onde ele se alavanca pra caramba para tentar, de fato, vai no mata-mata, né? Ele vai no mata-mata, tá bom? Regiões de compra, eu tô deixando tudo em preto, porque não é o que eu tô muito afim, mas veja que ele respeita as regiões, tem a divergência aqui dos 5 horas para tentar alcançar esse topo aqui. Aí vamos ter muita cautela aqui nessa primeira venda, mas eu acredito que vai ser aonde o RSI do 1 hora vai estar beirando 70, né? E aí vai ser um possível topo do diário. Então vamos ficar bem atento. Se tiver uma notícia, hoje tem o discurso do Trump às 4 horas, só toma cuidado com essa posição. Depois dessa região, a gente só tem aqui o efeito suicida, né? Última oportunidade dele se segurar antes dele tocar aquela região de 74, que aí ele cai mais $1.000, né? Então, de 83.457 até 80 mil dólares, não, né? 10 mil dólares. 83.450 até 80.540. Se a gente for aqui olhar para o Ethereum,
O Ethereum ele não teve força, né, para fazer essa manipulação dupla, mas é o Bitcoin que manda, é a mamãe que manda. Então, às vezes, se o Bitcoin já fez o movimento, o Ethereum nem vai fazer, ele já vem perder. Então, a gente tem essa liquidez aqui no fundo. A gente só tem esse ponto aqui de compra, que é ponto xoxo, que é 2,762 até 2,703. Depois disso, regiões de venda que a gente tem aqui, 3,090 até 3,147. Depois, a gente tem 3,235 até 3,300, mais ou menos. E se ultrapassar isso aqui, ele vem liquidar esse topo e a gente tem essa belíssima região em 3,544 até 3,662. Não sei se é isso que vai acontecer, né? Vamos ficar bisoiando. Vamos ver agora aqui XRP, Ripple. Ripple não tenho nada para região de compra, mas olha que engraçado. Quem assistiu o último vídeo na semana passada viu que eu marquei essa região aqui. É uma linha, né? Mas a gente fala que é a região que é a defesa do médio. Olha como ele tá tentando se segurar nas últimas, né? Se segurar nas últimas. Então, assim, o movimento respeita, só que não tem gatilho e é fraco. É fraquíssimo. Então, não tenho nada de compra para cá de Ripple. Ripple realmente somente aqui, para mim, em 1,1878, mais ou menos. Lembrando que se você quiser fazer parte um pouco mais do nosso dia a dia, como nós operamos, as nossas entradas e tudo mais, aproveita e já entra na comunidade, porque todos os dias a gente tem os vídeos rolando com as nossas entradas, os ativos, tudo que você quiser saber, tá lá por um preço pichincha, né? R$47 para você estar mais próximo de nós e poder operar juntos, tá bom? Regiões de venda, a gente tem 2,048 até 2,1359, depois 2,293 até 3,181 e por último, melhor região de venda, mas não sei se vem, 4604 até 5824, mais ou menos. Solana até violou essa região. Na verdade, ela não violou. Ó, só agora que eu vi. A gente tinha marcado também isso aqui como uma defesa do merge play. A defesa só morre, de fato, quando estopa aqui na mesma. E ele se segurou aqui, também nas últimas. Mas a região agora já está 100% liquidada. Ele deixa ainda esse fundo duplo aqui, chamando mais liquidez. Ele não conseguiu tocar a nossa região de venda, né? Uma tristeza aqui em 148,85 até 161,13, mais ou menos. Se for lá, a gente poderia fazer alguma coisa, mas é o Bitcoin que vai mandar. E o Bitcoin já está fazendo todo o movimento. Vamos ver se ele vai conseguir persistir e alcançar o objetivo final, que é perder aqueles fundos anteriores. Aqui a gente tem umas regiões intermediárias que a gente poderia estar tentando buscar fazer alguma coisa, né? Em 133,23 até 135,20. E depois 140,13 até 143,06. E por último aqui a gente tem ainda Pendle. Pendle se segurando também, ele fez uma manipulação naquela região do order block que a gente tinha marcado aqui, abaixo, fechou acima, pau na compra fraca, novamente, tudo tá fraco de Bitcoin. Então, assim, se você quiser realmente fazer qualquer coisa que seja com risco muito reduzido, vamos tentar dar preferência para as nossas vendas. E aqui a gente deixa também mais uma região chamando liquidez, certo? Região de venda, a gente teve essa daqui, né, que foi bem linda e maravilhosa. Agora ela já não é mais algo importante para mim, porque para ser uma pernada válida, nós precisamos fechar abaixo desse fundo. Ele ainda não fechou. Eu preciso que aconteça isso aqui, então. Para aí sim eu conseguir validar. Como a forma que o preço está indo aqui, eu ainda não posso deixar essa região em vermelho para vocês. Mas fiquem atentos, porque se fechar abaixo desse fundo de 1782, aí aqui se torna válido. A gente traz isso aqui para essa região. Ok? Aqui em cima também temos a região válida em 2,695 até 2,880. E por último, região de compra aqui somente em 1,444. Liquidando isso aqui também, ó. Deixa eu deixar já aqui marcado. Era para estar marcado aqui, eu não sei porque não tá bem certo. Pendle é isso. E BNB, por último, segurou também naquela região, né? Mas de novo, vocês devem estar cansados de eu estar falando isso, né? Mas é porque eu tenho que reforçar, porque tem gente que acha que vai encontrar o fundo. E encontrar o fundo é algo muito difícil e pode se quebrar fazendo isso. Mas também a gente tem a divergência dos 5 horas para retestar essa região. Aqui eu tenho este mesmo ponto marcado, muito similar ao Bitcoin, essa mesma região. Ele segurou aqui, mas de novo, fraco. Aqui a gente já pode validar como uma região em vermelho, interessante. É também a defesa do médio
de toda essa manipulação que aconteceu. Então, a gente tem essas duas regiões válidas. Aqui eu já vou tirar, porque já não me serve mais, porque se eu acredito que se ele passar da defesa do médio dessa região aqui, ele vai estopar aqui e ele vai buscar somente regiões mais acima. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês aqui. Então, aqui em cima, a gente teria essa próxima região do diário tomada por todo esse pavio, que é onde, se ele liquidar esse ponto, ele vem para cá. Muito parecido com o gráfico do Bitcoin, né, gente? Então, 976 até 1020, mais ou menos. E se perder, de fato, tudo isso, que é o alvo final desse carinha aqui, é vir para 773 e 74, mais ou menos, até 733. Então, vamos ver aí como que ele vai se comportar. Se a gente for olhar aqui rapidamente o Fear and Greed de criptos, a gente teve mais um alívio, né? E, de novo, o que que isso pode significar para nós, né? Será que é um alívio do indicador prevendo novas quedas? Porque, né, se ficasse em torno de 20 ou de 15 igual ele estava, ele ia chegar negativo, né? E é impossível que chegue negativo, porque a mínima é 0. Então, ele tem que aliviar novamente para justamente em novas quedas ele vir para extremo medo. Olha aqui. E assim, nota só, de 26 para 27, ele aumentou o Fear and Greed, mas o que que o preço fez de verdade? Olha isso aqui, cara. O que que o preço fez de verdade? Fez nada, né? Subiu um pouquinho. Eu acho que essa galera de cripto tá se contentando com pouca coisa, viu? Brincadeira. Mas assim, não faz o menor sentido a gente aliviar em cerca de 9 pontos um preço que mal se mexeu. Então, mais um sinal de alerta aí que possivelmente a gente pode estar olhando novas quedas do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas, porque ele vai arrastar todas elas, feito uma tsunami, né? De novo, eu não tô torcendo para cair, mas não seria uma ideia que caísse até essa região, porque eu quero muito acumular. Eu quero acumular e eu preciso acumular ao máximo. Quem não tem nada de Bitcoin, aqui já é a região para você começar a fazer esse DCA. Mas quem já tem uma posição, mas quer aumentar de forma brutal, aqui é um dos melhores pontos que a gente tem. Por quê? É a defesa do mensal. É a defesa do cara mais poderoso. E aí vai ser uma briga de titãs. Vai ser o semanal tentando derreter e o mensal tentando manter ali na posição para rebater de volta para os topos. Então, seria bem interessante. O que eu tô gostando de ver é que a maioria dos gurus aí, que são bem conhecidos na internet, né? É porque a gente é mixaria, então ninguém se importa com o que a gente fala, né? Sendo bem sincera. Mas a maioria dos gurus aí estão começando a ficar pessimistas, falando que 2026 vai ser um ano ruim. Então isso é muito positivo para mim e para você, meus caros amigos. Eu vou ficar muito contente. Quanto mais pessimista eles ficam, mais próximo do fundo a gente chega. É isso que nós queremos. Aí, quando a gente crescer um pouco mais, né? Aí vocês podem duvidar um pouco mais das nossas análises, né? Porque aí não. Aí a gente vai estar junto com a manada. Brincadeira. Mas é isso. Um grande beijo pra vocês. Espero que gostem do vídeo. Comentem aqui. Deixe o seu like e segue o canal. E compartilha com quem você acha que vai gostar de escutar isso. Lembrando que se você quiser fazer parte um pouco mais do nosso dia a dia, como nós operamos, as nossas entradas e tudo mais, aproveita e já entra na comunidade, porque todos os dias a gente tem os vídeos rolando com as nossas entradas, os ativos, tudo que você quiser saber, tá lá por um preço pichincha, né? R$47 para você estar mais próximo de nós e poder operar juntos, tá bom? Grande beijo!